Esta manhã, quando somos desafiados e convidados por essa perícope a pensar e a reconhecer a promessa de Jesus sobre o cuidado de Deus com os seus discípulos. Por isso, então, esta manhã, passamos a ler este texto. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer antes de tudo aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz. E o que disseste aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disto nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a este deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 ases? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas, para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governantes e às autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Amém. Meus irmãos, nós começamos este texto e Lucas começa este relato que está aqui no capítulo 12 de forma bastante curiosa. Isto porque, novamente, ele vai falar sobre uma multidão que se reúne, uma multidão que se junta para ouvir a Jesus. Entretanto, ele, mais uma vez, ele vai falar sobre o aumento desta multidão. E aqui existe uma coisa bastante curiosa, porque as pessoas acham que o grego ele é muito difícil. Mas deixe dizer aos irmãos que o verso 1, apenas aqui esta primeira parte, os irmãos conhecem 2 palavras gregas contidas neste texto. A primeira palavra grega que os irmãos conhecem é a palavra miríades. Miríades vem do grego. E, portanto, na hora que os irmãos vão ver, e eu honestamente eu fui olhar aqui o texto no seu original para ver, deixa-me ver qual era a palavra usada aqui, que palavra que ele usou de maneira específica, que foi traduzida como miríades. E a tradução de miríades no grego é, aqui nesta declinação, miríadon, que quer dizer literalmente 1/10 de milhar. Portanto, 10.000. Isto quer dizer literalmente. Só que os irmãos talvez já tenham ouvido também a expressão de algumas dezenas de milhares. Quando queremos dizer exatamente isto, de um número tão grande que já não se pode contar. E que aqui, por Lucas, é reafirmado quando ele vai falar o que era o resultado desta tão grande quantidade de homens no mesmo sítio. Era o que, inevitavelmente, isto acabava por fazer uma grande confusão, a ponto de uns aos outros se atropelarem.
Ou seja, era tanta gente que uns aos outros se atropelava. Se os irmãos lembrarem, nós quando vimos Jesus alimentar toda uma multidão naquela planície que estava à espera, que os discípulos vêm até Jesus a dizer: Senhor, despede-os porque nós não temos como alimentar tão grande multidão, para que eles possam então ir às cidades aqui próximas e buscar alimento. Porque são 5.000 homens. Nós falamos sobre como eram contadas as multidões, como eram contados os grupos naquela altura. E de como a contagem era feita de homens em idade adulta. E aqui a idade adulta, obviamente, a partir dos 13 anos, uma vez que já tinham passado pelo seu bar mitzvah, já tinham atingido a maioridade. Mas somente estes eram contados. Todos os meninos não eram contados. E então as mulheres em qualquer idade, fossem meninas, fossem mulheres, fossem senhoras, não eram contadas de forma alguma. Mas então nós vemos que Lucas aqui nos quer dar uma informação, que aquele grupo, que naquela planície já era um grupo de 5.000 homens, e que nós falamos sobre esta conta, não é? Que certamente então era um grupo muito maior, porque certamente não haviam apenas homens. Haviam com certeza muitas mulheres, haviam muitas crianças. E então certamente eram mais de uma dezena de milhares, e falamos sobre isto. Mas agora o que Lucas nos relata é que a multidão que se reúne para ver Jesus, somente os homens são mais de uma dezena de milhares. São dezenas de milhares. O que Lucas quer dizer é que agora eu já perdi até a conta. Ali eram 5.000, mas aqui era impossível contar. Ora, meus irmãos, se é possível contar 5.000, que número é que diríamos que é impossível se contar? Mas a verdade é que é isto que Lucas nos vai dizer, é que eram dezenas de milhares que se aglomeravam para ouvir Jesus, a ponto de uns aos outros se atropelarem. Entretanto, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos. Aquele grupo se aglomerava para ouvir Jesus. Mas Jesus vira-se para os seus discípulos, os irmãos, como bem devem imaginar, era um ambiente onde a privacidade, não era possível. E, portanto, certamente ele não conseguiu dizer, olha, fiquem aqui, que eu vou com meus discípulos ali e lhes vou ensinar. Mas ele agora não endereçava a multidão. Jesus não subiu em algum sítio, um caixote, um banquinho, qualquer coisa do gênero, e começou a falar à multidão. Apesar de toda esta multidão reunida, Jesus vira-se para o seu grupo privado, ainda que em público, mas o seu grupo de discípulos, e a eles começa a ensinar. E o que ele ensina? O título do ensino de Jesus é muito simples e parece bastante óbvio. Nós acabamos de estudar agora, no final do capítulo 11, Jesus na casa de um fariseu. Quando Jesus confronta não apenas o fariseu, mas também o mestre da lei. E o confronto que Jesus faz a estes homens é exatamente o confronto da hipocrisia. Da sua hipocrisia religiosa. Como Jesus vai dizer, porque eles impingem cargas maiores do que aqueles homens podem suportar, quando eles mesmos não lhes tocam. Portanto, o que Jesus quer dizer, eles mesmos não cumprem, eles mesmos flexibilizam, eles no seu privado talvez não sejam assim. Mas diante dos homens precisam ser. E lembram-se que foi isto que foi a ignição para o começo? Foi que Jesus, ao sentar à mesa, não lava as mãos. Portanto, publicamente, talvez em casa, no privado, não é? Talvez, até nem precisasse lavar a mão. Mas diante de todos, eu preciso cumprir, porque afinal preciso parecer. E este é o sentido da palavra hipocrisia. Meus irmãos, o que Jesus está a dizer, o que Jesus está a alertar aqui é que parece que Jesus continua então neste alerta sobre a questão da hipocrisia. E então ele começa a explicar o que ele quer dizer.
Porque aquilo que eles experimentaram, aquilo que eles viram Jesus confrontar aqueles homens, talvez eles tenham começado a se questionar. Mas então, se os fariseus, que são aqueles que mais buscam cumprir a palavra, se os mestres da lei, que são aqueles que conhecem a palavra tão profundamente, que são eles que nos dizem, nós contamos com eles, esperamos deles que eles nos digam como viver e o que fazer, se eles não são confiáveis, porque se eles são hipócritas, o que será de nós? E o que será de nós então, uma vez que nós, como falamos, o que isto deve servir de alerta, ao contrário do que muitos fazem, e temos vivido dias muito difíceis assim. E meus irmãos, não se enganem, isto não é apenas fora da igreja. Porque as pessoas quando vão dar exemplos falam, porque as pessoas quando vão discutir política, as pessoas quando vão falar de futebol, as pessoas não se contêm. As pessoas quando vão ter uma opinião sobre um assunto ou outro, a educação, a escola, o governo, os gastos, o hospital e etc., as pessoas não conseguem conversar, é muito difícil. Mas, meus irmãos, a realidade é que isto acontece no meio da igreja. Infelizmente acontece no meio da igreja. E esta semana aconteceu algo que, de facto, para mim, o resultado que teve e a tristeza que teve maior não foi o fato em si, apesar de ser algo terrível. Mas foram as consequências do fato. Não da ação em si, mas da exposição do facto. Porque esta semana um pastor brasileiro veio a público. Um homem que nós temos que ser gratos à vida e à maneira como Deus tem usado este homem. Os irmãos sabem por quê? Porque em nossa igreja nós temos aqui várias cópias do Evangelho de Jesus Cristo, um livro do pastor Paul Washer. Este livro que está traduzido para português e que foi traduzido para português pelo Ministério Defesa do Evangelho. Ministério este que até esta semana era liderado pelo pastor Paulo Júnior. E que ele teve a visão de então imprimirem e venderem a preço de custo, foi nesta que nós conseguimos comprar tantas cópias e que temos aqui disponível, 1 milhão de cópias. Meus irmãos, hoje em dia não se faz 1 milhão de cópias de nada. Ninguém tem a expectativa de vender 1 milhão de cópias de qualquer coisa que seja. Mas Deus deu a visão a este homem e ao grupo de liderança dele, e eles assim o fizeram. E eles têm abençoado imensas vidas por meio deste projeto que ele estava à frente. Mas ele veio à frente e ele pediu perdão, não apenas à sua igreja, mas pediu perdão a todos aqueles que tinham algum contacto com ele. Pediu perdão ao corpo de Cristo, porque ele percebe que, sendo um homem público, ele precisa pedir perdão a todo aquele, mesmo que ele não conheça, mas que um dia ele já tenha visto e que já tenha tido contato com o seu ministério. E o perdão que ele pediu foi por algo, meus irmãos, que deixe dizer. E vou dizer com todas as palavras. Conheço pastores em Portugal, da Convenção Batista Portuguesa, que agem pior do que este pastor. Mas que não pedem perdão nem diante do espelho. E este homem, quebrantado porque foi confrontado por sua liderança, porque ele tem em sua igreja, a sua igreja não é uma igreja onde a sua palavra é a única, porque ele tem um conselho, ele tem um presbitério que serve junto com ele. E ele foi confrontado por estes líderes, homens fortes, firmados na palavra de Deus, confrontado que a maneira como ele agia com a igreja era dominadora. A maneira como agia com eles era dominadora. E que não era correto ele, como um homem de Deus, agir desta forma. Mas que ele deveria agir com graça e com piedade. Que ele não deveria agir com agressividade. E então ele foi convidado a se afastar. E a verdade é, meus irmãos, uma coisa que depois eu ouvi, é que este pastor, de maneira muito curiosa, e alguns irmãos o criticaram por isto, eu na verdade aplaudo, é que disseram, mas a igreja sequer votou ainda o afastamento dele, e ele veio já a público. Ele não deveria ter feito isto. E a verdade é que eu digo exatamente o contrário, ele fez correto. Por quê? Porque se ele percebe que ele já não tem as qualificações neste momento
porque é uma questão temporária, porque ele já reconheceu o seu pecado, já se colocou disponível para ser transformado, para ser cuidado, para ser acompanhado. Já mostrou o desejo de voltar a estudar, de voltar a ser discipulados por homens mais experientes, pastores mais experientes do que ele. Então, se ele percebe, por que ele precisa esperar que a igreja vote? E vamos dizer que a igreja, por amor a ele, vote, que não precisa se afastar. E a sua consciência? Esta semana eu fui obrigado a dizer a um irmão nosso em Cristo que disse-me: pastor, mas o pastor não precisa ser tão rígido neste sentido. E eu disse a ele: irmão, eu sou escravo da minha consciência em Cristo Jesus. Não poderia me calar diante da maldade. Porque ao calar diante da maldade, o que eu estaria a fazer é dizer que concordo. E a verdade é que eu seria achado hipócrita. E então, diante deste pedido de perdão deste pastor, que aqui o que eu estou a dizer é que ele precisava ser afastado, ele precisava ser parado, ele precisa ser cuidado, ele precisa estar afastado de qualquer posição de liderança, ele precisa ser restaurado em sua caminhada, ele precisa reaprender, de facto precisa. Mas diante disto, eu vi homens levantarem-se apenas para pôr o dedo e o acusar e dizer: estão a ver? E a ironia e a hipocrisia contida em seu discurso era de que, estão a ver? Este homem que não tinha graça nenhuma, este homem que era agressivo, este homem que... ele tem que ser mesmo afastado e já foi tarde. Irônico. Fazer um discurso tão sem graça, sem amor, tão agressivo, quanto alguém que dizes que merecia ter sido afastado do ministério exatamente pelas mesmas razões. Mas porque, como ele estava errado, então eu estou a salvo e posso lhe apontar os dedos. Vergonha, vergonha. Vergonha não teres lavado a mão. E Jesus então confronta aqueles homens a dizer: vocês estão preocupados com a limpeza por fora? Aquele que faz o exterior é o mesmo que faz o interior. E somos então confrontados, nós confrontados. A minha primeira reação diante disto, meus irmãos, e eu digo isto diante da igreja de todo o coração, sem qualquer hipocrisia. Coisa que a maioria de pastores talvez me dissesse: mas pastor, não deverias fazer isto. Porque como que a vossa congregação vai pensar de si? Meus irmãos, eu não estou preocupado com o que os irmãos vão pensar de mim, eu estou preocupado em como serei achado no dia final pelo meu Senhor. Porque no meu coração, quando eu vi sobre este homem, eu clamei ao Senhor e eu pedi: Senhor, misericórdia de mim. Porque eu sei, como temos falado domingo após domingo, que nem eu, nem nenhum dos irmãos aqui presentes é capaz por si só. Se não for pela ajuda do Espírito Santo e a condução do Espírito Santo, nós somos completamente incapazes. E cairemos. Se não caminharmos em união, em comunhão com a igreja, a ouvir o irmão, a orar uns pelos outros, a advertirmos na palavra de Deus e em toda a sabedoria, cairemos. E o problema de cairmos, meu irmão, não é o que as pessoas lá fora vão pensar. De novo, isto não importa. Mas é o como seremos achados pelo nosso Senhor, como o Senhor usou na parábola das virgens que esperam pelo noivo. Temos mantido a chama acesa e óleo suficiente para esperar o noivo chegar? Ou seremos achados insuficientes na volta do nosso Senhor? E Jesus então olha para seus discípulos e lhes diz: tenham cuidado.
Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Hipocrisia, que significa, segundo o dicionário, demonstração de bondade, amabilidade, de ideias ou opiniões apreciáveis, que não correspondem àquilo que alguém pensa ou sente de verdade. E o próprio dicionário coloca como a segunda definição uma devoção religiosa fingida. O próprio dicionário nos ajuda. Hipocrisia é, portanto, meus irmãos, atuar. Eu penso de uma forma, eu sinto de uma forma, mas como eu acredito que esta forma não será muito bem aceite, então eu ajo de uma outra maneira, eu digo outras coisas para ser mais aceite. Isto, a verdade, é que é atuar. Isto é ser como um ator. É desempenhar um papel, não ser quem realmente se é. Jesus aqui, ele não parece estar a falar apenas do tipo de hipocrisia dos fariseus, mas Jesus amplia e trata de todo tipo de hipocrisia. Porque a verdade é que, se os irmãos estão atentos, a verdade é que uma outra maneira que na nossa língua podemos dizer é que aquele que age de uma forma diferente ou que diz coisas que não realmente pensa, o que ele está a fazer é uma farsa. Ou poderemos dizer que é um farsante. E por que usamos a palavra farsa? A palavra farsa, ela vem do teatro grego. Exatamente, se os irmãos forem apanhar o dicionário novamente, vão ver que a primeira definição de farsa é comédia cômica. É um teatro. O que seria hoje um stand-up comedy. É uma farsa. Porque tem luz de realidade, parece realidade, mas é alguém a atuar. Isto, inclusive, é a reclamação que a maioria dos comediantes fazem. Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ouvir um comediante a falar sobre isto. É que as pessoas, quando os encontram e eles estão fora do palco, muitas vezes ficam profundamente decepcionadas. Por quê? Porque dizem, ele não tem piada nenhuma. Porque, obviamente, eles têm piada e eles treinam e eles estão a apresentar e eles têm o objetivo de fazer rir quando estão em cima do palco. Depois, são pessoas normais. Não têm a obrigação de estar a todo tempo a fazer rir. E pessoas que às vezes encontram na rua, conta-me lá uma anedota. E vejo, mas o que é isto? É mais ou menos como alguém tentar consultar com um médico quando está sentado ao lado dele no comboio. Não faz nenhum sentido, não é? Farsa. Tenham cuidado para não serem farsantes. Por quê? E Jesus vai aqui dizer uma razão muito boa. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido. Vemos isto por Jesus dizer que não há nada encoberto. Meus irmãos, e o que não está encoberto, o que está encoberto que virá a ser revelado? Deixa eu dizer uma coisa ao irmão. Primeiro, que és crente. Porque há muitas pessoas que vivem a vida, vêm à igreja, são crentes, batizados, trabalham na obra do Senhor, têm este ou aquele ministério na igreja, até fora da igreja, mas que em alguns ambientes em que estão, se nós chegarmos e perguntarmos, sabia que ele é crente? Sabia que ela é crente? As pessoas vão dizer, ele? Ela? Não, estás enganado. Primeira vez que eu fui a uma igreja, minto, não foi a primeira vez. Primeira vez que eu fui para ir à igreja. Porque, inclusive, esta manhã vi de maneira triste a notícia de que o pastor missionário Jerry Key faleceu. A quem eu devo em gratidão. Porque a primeira vez que eu fui a uma igreja batista, e que eu sempre uso isto como exemplo quando falo para os irmãos da nossa responsabilidade em atuar na comunidade, principalmente com as crianças, foi porque a primeira vez que eu fui a uma igreja batista, e eu não sei se minha mãe se lembra dessa situação, foi um colega meu da minha escola, quando eu ainda era muito pequenino, que chamou-me, convidou-me para jogar a bola
numa igreja batista que havia na mesma rua da escola que nós andávamos. Agora, a anedota principal é esta. Eu, de uma família católica, estudava no colégio Nossa Senhora de Lourdes, não podia ser um colégio mais católico, mais português, mais qualquer coisa assim. E então, na quadra a seguir, havia uma igreja batista, que um colega meu de classe frequentava aquela igreja. E ele disse-me, vamos jogar a bola. E pela primeira vez eu entrei em uma igreja batista e eu disse, olha, afinal é fixe, tem até um campo e até jogamos a bola aqui. Anos depois, 8 anos depois, quando fui convidado para ir a uma igreja batista, eu disse, igreja batista é fixe. E eu fui à primeira igreja batista do Rio de Janeiro, porque eu convidei-me, não é? De uma certa maneira, porque eu disse, eu quero ver um musical de Natal, eu quero ver um coral de Natal como aqueles que existem nos filmes. Por isso que eu acredito que nós temos que investir em música, porque é outra coisa que evoca a nossa afetividade, que leva a mensagem do Evangelho, da Palavra de Deus ao coração das pessoas. E então eu convidei-me. E quando fui àquela igreja, quando acabou aquela apresentação do coral de Natal, eu fui para a parte de trás da igreja, para beber água, ir à casa de banho, e eis que naquele corredor eu vejo um colega meu da escola, o Hudson. E então eu olho e digo, olha, afinal não sou o único que anda perdido por aqui, não é? Afinal também tenho aqui um colega da escola que também, se calhar como eu, veio ver aqui a apresentação. E então eu disse, olha, então, como é que estás? Olha, eu vim assistir aqui, também vieste assistir? Ele, sim, eu também vim assistir. E eu disse, pois, uma colega conheceu, pronto, mas é a primeira vez que eu cá venho. Aí ele, não, eu venho aqui todo domingo, eu sou daqui, a minha família aqui. E eu, tu não és. Não. Eu tenho certeza que não. E ele, sim, eu sou sim. E a minha colega que estava com a amiga dela que era daquela igreja disse, sim, o pai daquela amiga inclusive era o pastor daquela igreja, o pastor Fausto. E então disse, sim, ele é membro daqui, a família é membro daqui, ele cresceu aqui. E eu disse, não. Eu não era crente. Eu não era crente e eu consegui olhar e dizer, não, este não pode ser. Algo não está aqui a fechar. Eu o conhecia da escola num ambiente completamente distinto, onde eu o conhecia porque o grupo que ele participava era o grupo que fazia oposição ao grupo político que eu participava. E nós éramos envolvidos na política da escola e a minha chapa do Grêmio Escolar foi a que venceu na escola e a dele era de oposição. A minha era um grupo mais moderado, o grupo dele era de extrema esquerda. Leninista, tudo que vocês imaginarem que pode ser. Comunista ao extremo, quase anarquista. E eu dizia, não, este não. Ele promove a balbúrdia na escola. E como é que ele agora é crente, vai à igreja todo domingo? Agora, não pode ser. Percebem, meus irmãos? Vão descobrir que somos crentes. Alguém vai dizer, alguém vai falar. E o que será dito quando descobrirem? Porque o pecado particular, olha, não há problema, na escola ninguém sabe que eu sou crente. Então, no meu trabalho, não. Quando falam mal de crente, eu até rio. Esses crentes não têm mesmo jeito. E a pessoa diz, eu não gosto de crente. E a tua resposta, eu também não. Não suporto crentes. Mas a verdade é que qualquer que seja o teu pecado particular, Jesus está a dizer, ele vai ser exposto. E sabe por quem que ele vai ser exposto? Vai ser exposto pelo não crente. Qualquer pensamento indevido vai ser exposto. Os irmãos provavelmente já ouviram falar de um princípio, um conceito na psicologia que se chama ato falho. É quando a pessoa, ela de facto, ela pensa, ela demonstra o seu coração quando ela levanta-se de maneira incontida e de repente diz ali algo que não era bem isto, eu enganei-me. Quando a verdade é que não enganou-se em dizer, não enganou-se no que disse, mas enganou-se em dizer porque deixou escapar aquilo que de facto pensa. Eu já contei para os irmãos a nossa experiência
na Irlanda do Norte, e como nós aprendemos com nossos irmãos. E como nós, ao contarmos para uma família de missionários que fazia parte da nossa missão, eles nos contaram que na Holanda é exatamente igual. E eu já partilhei com os irmãos como que na Irlanda do Norte, na Holanda, nestes países de raiz protestante, as janelas da casa são como esta janela, como esta montra. Olha, temos aqui a irmã Dina que pode testemunhar, o marido é holandês. As janelas da casa não são como as janelas da nossa casa. Stories, então, passa longe. São como esta montra. Mas, pastor, as pessoas vivem dentro de montras? Basicamente. Mas então fecham as cortinas. Não, já contamos para os irmãos na Irlanda do Norte. Os irmãos vieram nos interpelar e perguntar: por que ficam com as cortinas fechadas? E nós, obviamente, podemos, por uma coisa chamada privacidade. Não sei se conhecem, nós prezamos bastante por isto. E eles disseram: não pode estar de cortina fechada. A janela é deste tamanho e não tem stores nem nada, e as cortinas são para ficar abertas, exatamente porque estão a respeitar o princípio que Jesus está a ensinar. Eu não vivo de forma hipócrita. Portanto, a minha janela não é reduzida, eu tenho cortinas e um store dentro. Não, a minha janela é mesmo uma montra. Aquele que passa na rua pode olhar para dentro da minha casa e ver como eu vivo a qualquer instante, sem aviso, porque não verá nada além do que a maneira como eu vivo. E falamos até mais, como nós fomos interpelados por um amigo, que nós vamos estar com ele na próxima semana, que disse: mas por que trancam a porta? E eu achei a pergunta até um bocado confusa, mas não, porque eu havia percebido que foi num dia que ele chegou à minha casa. Então, de repente, eu ouvi um barulho na porta, de alguém a tentar abrir. Depois eu ouvi alguém a bater na porta e quando lá cheguei era ele. E a primeira coisa que ele me disse antes do bom dia foi: mas por que trancam a porta? Ele iria entrar. Percebem? Ele não bateu, esperou e ouviu eu abrir a chave, por isso percebeu que estava fechada a porta. Não. Ele chegou e ia entrar na casa. Por quê? Porque as portas estão destrancadas. Porque as portas estão destrancadas. Porque a maneira como eu vivo, podem vir, podem ver, podem chegar, podem entrar. Não verão nada além do que já vem em qualquer situação. Porque não há hipocrisia. A prova disto é que eu não tenho uma janela em casa. Eu tenho uma montra. E, meus irmãos, é exatamente como aqui. As casas, a cidade onde vivíamos, em Tandragee, a rua, o passeio era desta largura, exatamente desta largura. Portanto, às vezes nós estávamos sentados. É possível estar sentado na tua casa. Ou às vezes, nós estranhávamos isso quando andávamos pela rua, não é? Imagina, estamos a andar pela rua, de repente olha para o lado, ali uma velhota sentada no sofá, a tomar um chá, olhar para a rua. Então, de repente, estás a andar, de repente... Olá. Porque as pessoas estão em casa. Mas são verdadeiras montras. A janela é mesmo baixa, assim, né? Dizer que não, a janela é mesmo uma montra, baixinha, larga, quase que a parede toda, até muito alta. Qualquer um que passe ali pode olhar para dentro, normal. Uma resposta ao convite a uma vida que sabe que eu não preciso ter o trabalho de esconder nada, porque no fim tudo será exposto. Portanto, então, que já seja exposto e que eu viva verdadeiramente. Porque, deixa eu dizer, isto nos forçava obviamente, por exemplo, olha, às vezes nós estamos em casa, acordamos, não é? Num sábado, é aquele dia que as crianças não vão para a escola, aquele dia que nós podemos descansar um bocadinho mais, então estamos de pijama até a hora do almoço. Não pode. Não é? Tem que acordar e trocar de roupa de qualquer maneira e estar vestido como fosse sair. Porque a qualquer momento pode chegar uma visita em casa. Não existe aquela roupa de estar em casa. Não existe. A qualquer momento pode receber uma visita. Então, qualquer dia quando acordas e não sabes. Porque também é outra coisa, que é a primeira surpresa nossa. Quando foi um dia, mandou uma mensagem, um dos nossos líderes, outro também amigo que vamos estar com ele daqui a uma semana. E ele disse: I'll call, na tradução, não é, do inglês, eu vou ligar-lhe. I'll call in
about 15 minutes. E eu, em mais ou menos 15 minutos. E eu disse, ok, ele vai ligar-me daqui a 15 minutos. Passados 12 minutos, alguém à porta. E eu vou olhar, é ele. Ele disse, abre a porta. Eu digo, olá, então, está tudo bem? Olha, não estava à sua espera. Disseste que ia ligar. Eu não disse que ia ligar. Eu disse que ia call. Então, mas call é ligar. Ele, não. É call in, que é ir aí, ir ter com vocês. Eu disse, ok, obrigado. Porque eles não falam call in. Eles tiraram já o in e falam call. Que é, estou a chegar. E ele ainda foi um bocadinho mais, né, cuidadoso a dizer, olha, estou a chegar. Mas já estava a caminho, porque ele não mora a 15 minutos da nossa casa. Ele já estava a caminho a dizer, olha, estou a chegar, não é? Sei que, pronto, não sendo daqui, talvez precise aí, pronto, ajeitar qualquer coisa, preciso talvez trocar de roupa, pronto, para me receber. Mas olha, estou a chegar em 15 minutos. E chegou. E as pessoas iam à casa das outras sem avisar. Às vezes mesmo naquela coisa antiga, não é? Eu estava a passar aqui na rua, lembrei-me de ti e vim ver como é que estavas. A qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer dia, não há restrições. Meus irmãos, tudo o que disseste às escuras será ouvido em plena luz. E o que disseste aos ouvidos no interior da casa será proclamado nos eirados. Não tens como esconder. Se a tua vida não estiver de acordo, os próprios não crentes irão denunciar. Meus irmãos, eu sou pastor. Antes de ser pastor, sou crente. Já passei por situações que não foram constrangedoras para mim, foram constrangedoras para colegas, para irmãos em Cristo. Porque às vezes estava ali com um amigo e ele então, estávamos ali na rua a conversar, passava um amigo dele. E ele então apresentava-me, olha, isto aqui é meu amigo, Marcos. Olá, tudo bem? Como é que estás? Não sei o quê. Mas é teu amigo de onde? É da igreja. E a própria pessoa dizia, da igreja? Tu vais à igreja? E eu ali, constrangido em ter que ouvir isto, não é? Um não crente a denunciar que ele não vive uma vida como de alguém que vai à igreja. Como pastor, então, também já passei. É o teu pastor! Ei, pastor, olha, se calhar devia aconselhar melhor a ele, porque a maneira como ele tem agido, olha... Não sei se o pastor sabe como ele age fora da igreja. Meus irmãos, eu já passei por situações assim. E a outra pessoa constrangida dizer, para de brincar, ele está a gozar. E a pessoa, não estou mesmo a falar sério. Talvez já tenham ouvido alguém dizer esta frase, mas não és crente. E vamos combinar que talvez o não crente até tenha alguma razão de que não devias estar a portar-se da maneira como tem-se portado. Hipocrisia. Verso 4. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo. Depois disto, nada mais podem fazer. Aqui Jesus vai mostrar e ele já vai argumentar. Ele não espera que alguém lhe fale. Mas Senhor, o Senhor precisa perceber que, inclusive, dizer que sou um seguidor do Senhor é perigoso. Lembram-se que tentaram julgar o Senhor, não é? No desfiladeiro, na tua própria cidade. Agora, imagina eu chegar à minha cidade e dizer, olha, eu agora sou um seguidor de Jesus. É possível que me matem à pedrada. A minha vida está em risco, Senhor. O Senhor precisa perceber isto, não é? Imaginem que entra agora aqui alguém. E existem países onde isto tem acontecido. Já tenho aqui, diante dos irmãos, alertado os irmãos sobre isto. Temos visto agora, inclusive recentemente na Síria, o que tem se passado. Entram homens na igreja e dizem, quem aqui confessa a Jesus como seu Senhor? Porque quem confessar Jesus como Senhor vai morrer. Levanta a mão quem confessa Jesus como Senhor. Meus irmãos, eu tenho medo disto acontecer. Não porque nos iriam matar, mas
pelos que iriam ficar vivos. Porque eu tenho dúvida de que todos nós iríamos morrer. O que significa que eu tenho dúvida de que, se calhar, nós não teríamos todos a coragem de levantar a mão e dizer, olha, é para morrer? Vai morrer quem... Sim. Então, ok, eu reconheço a Jesus como meu Senhor. Se calhar iam haver irmãos a dizer, então, baixa esta mão. Então, o homem disse que é para matar. Não, o Senhor não vai se importar. Eu só estou a preservar a minha vida. Só estou a ser inteligente. O Senhor conhece o meu coração e Ele sabe do meu coração que eu o amo. Mas eu não preciso também... Isto é quase um suicídio, não é? O homem não sabe se eu sou crente ou não. Há algum crente aqui? É para quê? É para receber uma ajuda do Estado? Olha, eu sou crente. Não, é para morrer. Não conheço nenhum. Mas crente é o quê? Aqueles que vão a igrejas o quê? Evangélicas, uma coisa assim, não é? Não conheço. Nunca fui. E Jesus então vai dizer, não tenham medo dos que podem matar o vosso corpo. Porque a realidade é que depois disto, nada mais podem fazer. Talvez o teu medo não seja pela tua vida, porque de facto nós não vivemos num sítio onde a nossa vida, no sentido da vida biológica, não é? O coração a bater, a respiração, estão em jogo. Mas talvez a tua vida social. Talvez a tua reputação, talvez o teu bom nome, a tua boa fama. Eu, quando converti-me, meus irmãos, enfrentei. E muitos dos irmãos aqui devem ter enfrentado e passado pelo mesmo. Mas esta coisa de crente é para quem é ignorante. Esta coisa de crente é para aqueles que não sabem pensar. Esta coisa de crente é para aqueles que precisam de um alívio porque têm uma vida muito sofrida. A tua vida é muito boa. Não faz nenhum sentido. És alguém inteligente, alguém instruído, alguém crítico. Como é que podes estar... Olha, fizeram-te lavagem cerebral. Talvez já tenham ouvido isto. Eu provavelmente não sou o único nesta sala. E então, por medo, por receio da tua boa fama, do teu bom nome, talvez estejas a negar o nome de Jesus. E às vezes não é uma questão de mentir. Não é uma questão de alguém perguntar-te, és crente? E dizeres, não, não sou. Mas é uma questão de simplesmente te calares. Porque se calhar estás numa conversa, numa mesa, no trabalho, à hora do almoço, e de repente alguém solta uma frase, algo do género, olha, não sabem que disparate. Esta pessoa da minha família, ou este meu vizinho, agora começou a ir nestas tais de igrejas evangélicas, destes pastores que só querem saber, eles só se preocupam com dinheiro. E tu, ao invés de dizer, olha, desculpe, mas estás enganado. Não é assim. Te calas. Pastor, mas eu me calei porque afinal não adiantava. E quem disse que era para adiantar? Ninguém disse que era para adiantar. Só disse que era para não te calares. Só disse que era para testemunhar. Porque se há alguém que pode dizer que as pessoas estão enganadas sobre a igreja, sobre Jesus, sobre a Bíblia, és tu. E se tu és a pessoa que Deus colocou naquela mesa para testemunhar dele, para defender a ele e a sua palavra e a sua amada igreja, e te calas, porque o que devem temer não é a morte física, com que os homens os podem matar, mas a morte eterna destinada a todos os que não têm Jesus como seu Senhor e Salvador. Verso 5, eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a este deveis temer.
Lembram-se do binômio que nós falamos, quando nós falamos ali em Lucas 5, do encontro de Pedro com Jesus à beira do lago de Genezaré, ali em Cafarnaum? Quando ele reconhece, ele chama a Jesus pela primeira vez mestre, mas depois que Jesus faz aquela pesca maravilhosa, ele reconhece o poder de Deus em Jesus, então ele se prostra diante de Jesus e agora ele já não o chama mestre, ele o chama Senhor. E então falamos sobre o binômio Senhor-Salvador. Ou Jesus é os dois, ou Jesus não é nada. Não é possível ter a Jesus como seu Salvador e não ter como seu Senhor. E não é possível ter como seu Senhor sem que ele já seja o seu Salvador. Porque a realidade é que aquele que tem a Jesus como seu Senhor, ele o salva. Mas Jesus não salvará aquele que diz ter a Jesus como seu Salvador, mas que quando é a hora de submeter-se ao seu senhorio, não, aí já é longe demais. Jesus, ele é o Senhor Salvador. Ou ele é tudo, ou ele não será nada. Tenham, portanto, medo da vida sem Jesus. É isto que ele diz. Tenham medo da vida sem mim. Não tenham medo dos que os podem matar, porque não podem fazer nada depois disto. Tenham medo daquele que depois de os matar pode lhes enviar para o inferno. Medo da condenação eterna. Mas há algo bonito e novo que Jesus vai começar a dizer aqui no verso 6 e 7. Vocês não sabem que vendem 5 pardais por 2 ases? 5 pardais, não é um pardal por 2 ases. Percebem que a conta não seria possível vender menos? Olha, eu trouxe aqui um ase só. Eu posso levar 4 pardais? Não pode. A conta não fecha, não é? Teriam que ser 2 pardais e meio. E então chegas lá com um ase para o vendedor e diz assim, olha, 2 pardais é 5. Eu posso levar 3 por 1? Não pode, senão vou ter prejuízo. Posso lhe vender 2, se calhar. Ah não, mas aí se vende-me 2, eu é que fico com prejuízo. Parecem aquelas ofertas do mercado, não é? Um pardal é 1, 5 por 2. Aí uma grande oferta, não é? Se 1 é 1, 5 por 2. Mas está mesmo baratinho. 5 pardais por 2 ases. É barato, não é? Não, os pardais não valem quase nada. Porque a verdade é que naquela altura e a quantidade que havia, qualquer um poderia capturar um pardal. A verdade é que a pessoa basicamente pagava porque a pessoa teve o trabalho de fazer isto por ela, apesar de ser algo muito simples, como uma criança era capaz de fazer. Mas mesmo os pardais, entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Deus se ocupa, inclusive, do menor pardal, que vale menos do que um ase. Mas ele então vai dizer, quanto a vós, até os vossos cabelos, os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Há uns que são mais fáceis do que outros de contar os cabelos da cabeça, não é? Mas não interessa. O Senhor tem contados todos os cabelos da cabeça. E então Jesus vai completar e dizer, não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Vocês valem muito mais do que muitos pardais. Deus também cuidará de vós, e Ele cuida de vós, e Ele se ocupa de vós a ponto de dar-se o trabalho de contar o cabelo. Ele conhece até isto, que é algo que poderíamos dizer, mas qual é a relevância? Qual é a importância? Se fôssemos capazes de ter uma máquina que contasse o número de cabelos da vossa cabeça e custasse €1, se calhar o irmão, a irmã, pela curiosidade, olha, custa €1, deixe-me lá saber quantos cabelos tem na cabeça. Agora, se é €1 para cada fio de cabelo, olha, eu tenho bastante cabelo ainda. Não, a curiosidade morreu.
Talvez alguns irmãos com menos cabelo talvez se arriscassem, né? A conta não é da tão alta. Mas ainda assim, o que é menos cabelo? Alguém que tem pouco cabelo vai ter o quê? 1000 cabelos. Olha, já deu uma conta de 1000 euros. Não vale. Deixa estar. Prefiro continuar a saber. Olha, sei que não tenho muitos. Mas pronto, tá bom. Algo que parece irrelevante, não é? Por que Deus vai saber o número de cabelos? Mas até disto Ele se ocupa. É isto que Jesus quer dizer. Deus conhece o teu pormenor. Ele conhece cada detalhe. Ele ocupa-se. Ele gasta tempo. Ele olha para ti. Ele cuida de ti. Nós amamos nossos filhos. Eu amo as minhas filhas. Não faço a mínima ideia de quantos cabelos é que elas têm. Se alguém me dissesse, és um mau pai, precisas contar os cabelos, eu ia dizer, olha, então vou continuar a ser mau pai. Porque não vou contar. Não vou gastar tempo com isto. Não acho que é relevante. Mas Deus acha que é relevante. Porque Ele nos conhece completamente. Não há nada em nós, porque nem nós sabemos quantos cabelos temos. Mas Deus sabe. Deus é o único que tem esta informação em todo o universo. Significa que existem coisas em nós que nem nós sabemos e que Deus é quem sabe. No pormenor. Não temam. E digo-vos ainda, verso 8. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Bem, se não haviam percebido até aqui, deixe-me ser mais claro. Eu confessarei aqueles que me confessarem, aqueles que não forem hipócritas, e diante da dificuldade, seja ela de vida ou morte, seja ela social, negarem-me, a estes, verso 9. Mas os que me negarem diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. O final dos hipócritas, aqueles que dizem amar a Jesus, mas que não vivem de acordo, mais do que não só viver de acordo, mas que negam a Jesus, mesmo com seus lábios. E novamente, meus irmãos, não é só a negar, a dizer não, eu não conheço Jesus, mas negam com o silêncio. Nós deveríamos estar preocupados e ocupados em que, será que todas as pessoas que eu conheço sabem que eu sou crente? Deveriam. Eu não sei se eu já falei aqui para o meu vizinho que sou crente. Olá, vizinho, olha, Deus te abençoe. Hoje eu estava na igreja, orei por si. Queria dizer que eu frequento ali a Igreja Batista. Olha, inclusive o dia que quiser vir está convidado. Deus te abençoe. Só vieste dizer que és crente? Sim, basicamente. Deus abençoe. Se calhar chegas à escola. Oh, Manel, sabes que sou crente, não é? De onde é que saiu isto? Só para informar. Só para estares a saber. Não diga que eu não avisei. Sou crente. Mas se calhar não queremos, não é? Não queremos ser vistos como os crentes. Mas são daqueles que leem a Bíblia todo dia. Não, destes não. Eu até digo para o meu pastor que leio, mas não leio não. Sem hipocrisia. Verso 10. E então Jesus, no verso 10, faz um alerta final. De que lembrem-se de que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não será perdoada. E os irmãos lembram-se, nós falamos o que vem a ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando nós falamos exatamente lá no capítulo 11, quando aqueles homens, depois de Jesus ter curado aquele homem mudo, alguns vão dizer, é pelo poder do maioral dos demônios que ele cura. Ou seja, eles apanham aquilo que é feito pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo, e dizem que não é de Deus, mas que é do demônio. Isto é a blasfêmia contra o Espírito Santo.
E nós falamos o porquê da blasfêmia contra o Espírito Santo não vai ser perdoada. Por uma razão muito simples. E novamente isto fica claro conforme nós acabamos de ler este texto. Porque é o Espírito Santo, como nós falamos aqui no domingo passado e já falamos aqui em outras vezes, ele é que nos redime para que então, pela fé, possamos confessar e nos arrependermos e nos rendermos a Jesus como nosso Senhor, para que então possamos ser justificados em sua morte. E é Ele que vive em nós e nos revela todas as coisas, Ele que nos ensina, Ele que nos relembra, Ele que nos conduz. Verso 11, a prova daquilo que estou a dizer. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governantes e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Eis aqui mais um papel do Espírito Santo, não é? Mas pastor, o pastor diz, é verdade, a Bíblia nos apresenta, Jesus nos chama a confessá-lo diante dos homens. Mas eu não sei o que dizer. Eu não sei que palavras usar. Meu irmão, tens aqui uma promessa no verso 11 e no verso 12. Verso 12, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Senhor Deus e Pai, ore. Diga, Senhor, o Senhor prometeu. Por meio do teu Filho Jesus, são palavras de Jesus. Lembram que eu brinco com os irmãos? Gosto das Bíblias que têm letras vermelhas porque deixam claro aquilo que são palavras de Jesus. Palavras de Jesus. Jesus prometeu. Senhor Deus o Pai, o teu Filho Jesus prometeu que o Senhor enviaria o seu Espírito Santo e que então o Espírito Santo, ele nos ensinaria naquela hora as coisas que deveríamos falar. Senhor, cumpre a tua promessa na minha vida neste momento, porque eu não sei o que dizer. Mas eu confio no Senhor, confio na tua palavra, confio em Jesus, confio no Espírito Santo que o Senhor me deu. Por isso, Senhor, ensina-me as palavras corretas a dizer. E abra a tua boca. E abra a tua boca. Tens a promessa do Senhor que Ele o guiará. Ele a guiará. E lembram-se, se ainda não faltasse, mas pastor, por que o pastor está a dizer que eu tenho que orar? Mas de onde é isto? Os irmãos que estavam desatentos ou se calhar faltaram aquele dia, quando falamos exatamente Jesus a ensinar sobre oração, no final do seu ensino sobre oração, ele vai falar do Pai, que vocês que são maus, pais dão coisas boas aos seus filhos, quanto mais Deus vos dará do seu Espírito. Jesus nos ensina que devemos orar e que Deus é fiel e que Ele nos dará do seu Espírito. Percebem como é que tudo isto fecha? E então Ele faz uma promessa de que o Espírito, este que o Pai não nos negará, porque Ele diz, muito mais vos dará o Pai do seu Espírito. Ele diz que este Espírito é que nos capacitará a testemunhar dele nos momentos corretos, da forma correta, a ter as palavras certas. E ora, com isto Jesus termina por afirmar algo, que se temos o Espírito de Deus, não precisamos temer nada. Porque não precisamos temer a morte, porque aquele que nos mata depois de mortos não pode mais fazer nada. Não precisamos temer ao diabo, porque Jesus acabou de falar, agora há poucos dias, de que quando um valente
Lembram-se quando ele fala disto? Quando depois de ter curado o mudo, ele vai dizer e vai falar sobre como funciona e vai dizer que depois se deixa a casa limpa, quando aquele demônio sai, se a casa fica vazia, ele volta. Mas nós temos a certeza de que a nossa casa não está vazia. Por quê? Porque temos a promessa de que Deus enviou o seu Espírito Santo para habitar em nós. E por isso, se temos o Espírito Santo de Deus, podemos não temer o diabo e a morte eterna. Mas pastor, eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo da minha eternidade. Mas pronto, eu não sei o que dizer. Até isto Deus já prometeu. Não precisamos temer nada. Não precisamos temer o homem mau, perverso. Não precisamos temer aqueles que tentam nos caluniar. Não precisamos temer aqueles que tentam nos fazer mal, aqueles que tentam fazer seja o que for contra nós. Contra a nossa vida, contra a nossa moral, contra qualquer coisa. Se estamos firmes no Senhor. Se temos a Jesus como nosso Senhor, se rendemos nossas vidas a Ele, entregamos a chave da nossa casa a Ele, para que o Espírito Santo viesse e falasse: Senhor, a minha casa não está limpa, mas está aqui as chaves, que o Senhor venha, que o Senhor limpe, que o Senhor faça morada, que o Teu Espírito Santo habite em mim, que Ele me ensine, que Ele me capacite, que Ele me conduza. E aí, meus irmãos, para fechar, sem hipocrisia. O que isto quer dizer? Quer dizer, meu irmão, que eu tenho certeza absoluta de que todos vocês pecam. Gostava mesmo que não pecassem. E isto a tal ponto, e isto é a tal ponto humano, que existem alguns que vão afirmar que o crente de verdade não peca. O que não é verdade. A palavra vai dizer que nós ainda não passamos por todo o processo de santificação. Por isso eu sei que às vezes eu não ajudo muito os irmãos. Eu sei que às vezes os irmãos se calhar ficam irritados, chateados, decepcionados com o vosso pastor. Por qualquer coisa, de alguma maneira, algo que eu tenha dito, algo que eu tenha feito ou deixado de fazer e que os irmãos se calhar foram tentados, não é? E todos nós erramos, todos nós pecamos. Mas a verdade é que nós podemos ter uma certeza de que o Senhor não nos chama a viver uma vida de hipocrisia. Por isso não precisamos fingir. Não é que significa com isto que devemos ter uma vida do orgulho do pecado. Olha, eu sou pecador, eu pequei mesmo. Olha, é assim, não é? A palavra vai dizer que eu continuo a pecar e eu pequei, é isto aí. Não é isto. Mas é uma vida de reconhecimento e arrependimento genuínos. Eu sei que eu peco, eu reconheço que eu peco, e quando peco, me arrependo do meu pecado, não escondo o meu pecado, antes confesso o meu pecado para que possa ser restaurado. Confessai-vos os vossos pecados uns aos outros, para que possam ser curados. Uma vida sem hipocrisia, uma vida de verdade. É a isto que somos chamados como igreja do Senhor. E é isto, meus irmãos, que a minha consciência diante da palavra de Deus não se pode calar. Porque sou refém da palavra de Deus. Porque Jesus é o meu Senhor. E se a sua palavra assim diz, eu assim devo viver. Porque se eu digo, a palavra diz, mas afinal não é bem isto... O que eu estou a dizer é que então Jesus também não é tão bem Senhor. E se Ele não é tão bem Senhor,
ele não é tão bem salvador. Porque uma coisa não pode estar distante ou dissociada da outra. Mas o nosso chamado é a confiar em Deus, de que Ele nos ama, de que Ele nos cuida, de que Ele enviou o Seu Espírito Santo, de que ninguém nos pode fazer mal além da morte. E a verdade é que nós até brincamos, não é? Como Paulo vai dizer, o morrer é lucro. Olha, eu vou matar. Ei, mas faça rápido, que é para eu ver Jesus rápido. Não te demores. Não, então vou-te torturar. Mas não, tortura mais, que é porque quanto mais me torturares, mais eu participo do sofrimento de Cristo. Estás a torturar porque eu sou crente? Então se faz favor, seja o mais cruel que conseguires. Porque eu sei para onde vou. Não, mas pastor, é psicológico. Eu sei quem vive em mim e quem me mantém e que me sustenta. Eu sei aquele que domina sobre todas as coisas e até coisas inexplicáveis que acontecem. Sempre acontecem para o nosso bem. Meus irmãos, vivamos uma vida sem hipocrisia. E é por isso que esta manhã lemos, e quero ler uma última vez com os irmãos. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 6 a 14. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição de minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e que nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Meus irmãos, reavivem o dom de Deus que há em cada um de vós. Deus tem um chamado para cada um de vós. Reavivem o dom de Deus que há em cada um de vós. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, graças te damos pela Tua palavra.